Olá pessoal do canal Matemática Fácil. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre função polinomial do primeiro grau ou afim. Eu sou o professor Bruno Cavalcante e bora para a aula? Primeiro vamos começar com um problema, uma situação-problema. Aqui diz que o custo C a ser cobrado por uma corrida de táxi pode ser composto por uma parte fixa, bandeirada, e uma parte variável dependente da distância x percorrida. Imaginemos que o valor da bandeirada é de R$ 5,50 e cada quilômetro rodado custa R$ 3,00. Que expressão algébrica pode representar este problema? Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que fazer umas simulações com alguns valores para a gente entender o padrão que está acontecendo, né, nessa situação matemática. Por exemplo, vamos supor que o táxi tenha feito uma corrida de 1 km. Vamos calcular o custo dessa corrida. A gente tem que o custo C vai ser 3 vezes 1. Por quê? Porque a cada quilômetro rodado custa R$ 3,00, mais 5,50. Beleza? Que 5,50 é o fixo, pessoal, que o cara sempre vai pagar por esse 5,50. Beleza? Então, vai dar no total R$ 8,50, beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui. 5 km, vê isso de exemplo. Eu tenho que o custo vai ser 3 vezes 5 mais 5,50, né? Porque andou 5 km. Então, eu vou ter que o custo será 20,50, né? 3 vezes 5 é 15, 15 mais 5,50 dá 20,50. Tá aí tranquilo esses dois exemplos? Então, a gente está reparando que é sempre 3 vezes a quantidade de quilômetros rodados mais 5,50. Tá vendo? A gente tem esses padrões aqui, ó, que estão acontecendo. Ó. O 3, aqui, escrevi aqui errado. Tá vendo? Tem o 3 aqui também. Tá vendo? Ó, sempre aparecendo. E a gente tem aqui também, ó, vou colocar aqui uma outra cor, vou destacar aqui, o 5,50 que também está aparecendo. Tá vendo? 5,50 e 5,50. Sempre aparece. Tranquilo? Então a gente já reparou isso aí. Agora, se o táxi correr X quilômetros, como é que eu calculo o custo da corrida? Será 3 vezes x, né? Mais 5,50. Olha, o 3 e o 5,50 que é o padrão. O x, que é a quantidade de quilômetros percorridos, sempre sendo multiplicado por 3. Então, encontramos aí qual é a expressão algébrica que representa o custo do táxi. 3x mais 5,50. Então, aqui nessa expressão, a variável x é chamada de variável independente e C a variável dependente. Por que é dependente? Porque C, que é o custo, depende da quantidade de quilômetros x percorrido. O x é independente, então o C, que é o custo, é dependente de x. Tranquilo? Então, podemos escrever também da seguinte maneira: C de x é igual a 3x mais 5,50. Qual será o custo da corrida se o táxi tiver que percorrer 12 km? Então, olha só, pessoal, agora que a gente já sabe a expressão algébrica que representa o custo do táxi, a gente consegue descobrir algumas coisas. Então se eu percorrer 12 km, quanto que eu vou pagar? O custo é 3 vezes 12 mais 5,50. Então, será 36 mais 5,50, que vai dar 41,50. Tá vendo? Então, se você já sabe qual é a expressão do custo, você pensa, a distância que eu tenho que percorrer é 12 km. Então, já dá para você calcular quanto que você vai gastar com esse táxi. Tá vendo? A outra pergunta, ó, quantos quilômetros percorreu o táxi se o custo da corrida foi de R$ 31,00? Então, agora eu sei o custo, mas eu quero descobrir quantos quilômetros então foram percorridos. Então, no lugar de C de x agora, a gente vai colocar 31. Então, olha só.
31 é igual a 3x mais 5,50. Vamos resolver essa equação de primeiro grau aí, ó. A gente joga o 3x para o lado esquerdo, vai negativo. Joga o 31 para o lado direito, negativo também. Então, menos 3x é igual a menos 31 mais 5,50. Então, a gente tem que menos 3x é igual a menos 25,50. Como os dois são negativos, menos com menos é mais. Então, vai ficar positivo essa divisão aí. 25,50 dividido por 3 vai nos dar 8,5 quilômetros. Então, foram percorridos 8,5 quilômetros, já que o custo foi de R$ 31. Tá vendo como é que é fácil o problema? E deu para resolver direitinho? Deu para achar a expressão algébrica aí de boa? O interessante é fazer o que a gente fez no início. Faz aqueles experimentos. Eu experimentei com 1 km, com 5 km. Se você quiser experimentar mais, vai lá com 7, com 10, até você encontrar o padrão. Encontrou o padrão, você consegue achar a expressão algébrica. Então, uma definição aqui de função polinomial do primeiro grau, nós temos que uma função de domínio e contradomínio reais, definida por f de x é igual a ax mais b, com a e b reais, com a diferente de zero, é chamada de função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, pessoal, fiquem espertos aí com essa expressão aqui, ó. Beleza? Ó, ax mais b. Essa expressão aqui, ela é comum para toda função polinomial de primeiro grau. Como é que eu sei que ela é de primeiro grau? Eu posso afirmar, não, Bruno, por que ganha esse nome aí? Pessoal, é porque qual é o expoente do x aqui? X está elevado a que número? Você pode falar, não tem número nenhum. Ah, então é x elevado a 1. Beleza? X elevado a 1. Então, como o expoente do x é 1, então é polinomial do primeiro grau. Mas também podemos chamar de função afim. Beleza? E A e B, pessoal, são chamados de coeficientes. Já que x é a nossa variável, né, no caso até a variável independente, A e B são chamados de coeficientes. Então vamos ver alguns exemplos aqui de funções afins. Ó, f de x igual a 5x mais 12. Podemos notar que nessa função o A vale 5, o B vale 12. G de x é igual a x menos 8. Aqui a gente pode reparar que o A é o que multiplica o x. A não tem número nenhum, tem sim, ó. Tem o número 1. Beleza? Então o A aqui é 1 e o B é menos 8. Não podemos esquecer do sinal de menos, beleza? H de x é igual a menos 2x menos 9,7. Então, a gente pode reparar que o A é igual a menos 2 e o B menos 9,7. E temos que J de x é igual a menos x mais 4. Quem é o A? O A aqui tem esse menos antes, e como não tem número nenhum, então é 1. Menos 1x, então o A é menos 1 e o B é 4. Tranquilo? Agora, ó, atenção para alguma coisa aqui, ó. Tem uma coisa legal aqui. Se b for igual a zero, f de x é igual a ax, simplesmente, é chamado de função linear. A gente vai estudar mais na frente como é que é isso geometricamente. Agora, se a é igual a 1 e b é igual a zero, f de x é igual a x. Também é uma função linear, mas essa é mais específica, porque ela é chamada de função identidade. Se f de x é igual a x, a gente vai ver sempre uma coisa em comum. Se x é 2, f de 2 também é 2. Tá vendo? Se x é 5, f de 5 é igual a 5. Então, vai ser uma coisa igual. Por isso é chamado de identidade. Porque o valor do x da variável é igual ao da imagem dele. Tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, como eu encontro as raízes da função. Encontrar as raízes de uma função é o mesmo que encontrar o zero da função. Isso serve, pessoal, para qualquer tipo de função. No caso da função afim, a gente vai ter que f de x é igual a zero, né? Só fazer isso. E então, ou seja, ax mais b é igual a zero.
Só igualar a zero aí a função. Exemplo. Seja f de x igual a 4x menos 16. Se a gente quer o zero dessa função, ou a raiz, a gente faz 4x menos 16 igual a zero. Vamos ter que 4x é igual a 16, né? Mudando 16 de lado. X é 16 dividido por 4, então o x é igual a 4. Achamos aí o zero da função, ou raiz. Beleza? É a mesma coisa. Agora, seja g de x igual a menos 7x mais 35. Se eu quero a raiz, né, ou o zero, pego menos 7x mais 35 igual a zero. Temos que menos 7x é igual a menos 35. Multiplicando por menos 1, vou ter 7x igual a 35, né? Deixei todo mundo positivo. Então, x é igual a 35 sétimos, x é igual a 5. Tranquilo, pessoal? Agora, seja h de x igual a x mais 9. Então, temos que x mais 9 é igual a 9. X, então, é igual a menos 9. Fácil, achamos aí as raízes das funções. Tá vendo? Tranquilo? Vamos praticar, então. Vamos ver algum tipo de exercício? O primeiro aqui, da UFMS, ele diz que sejam as funções definidas por f de x igual a 2x mais a e g de x igual a menos 3x mais 2b. Repare, pessoal, para a gente não ficar muito apegado à letra, né, numa função específica f de x igual a ax mais b, na primeira f de x, o b é o a, tá vendo? E na g de x, o a aí vale menos 3 e o b é o 2b, tá vendo? Então, só para a gente especificar aí. Determine a mais b de modo que se tenha g de 1 igual a 3 e f de 0 igual a menos 1. Então, o que acontece, pessoal? Vamos focar, então, primeiro nessa função g aqui, né? Que ele falou aqui para a gente, né? G de 1 é igual a 3 e f de 0. O que significa esse g de 1 igual a 3? Quer dizer o seguinte, ó, antes no g não era x, agora é 1. Então, ou seja, na função g, onde for x, eu vou colocar 1. Beleza? Então, eu vou ter aqui, né, a alternativa, letra A vai ser 1, letra B 2, letra C 3, letra D 4, letra E 5. Vamos substituir, então. G de 1 é o seguinte, no lugar de x, coloquei 1, então ficou menos 3 vezes 1 mais 2b. Como falou que g de 1 é igual ao 3, então quer dizer que menos 3 vezes 1 mais 2b é igual a 3. Então, basta resolvermos essa equação aí. Então, temos que menos 3 mais 2b é igual a 3. Jogando menos 3 de lado, vamos ter 2b igual a 3 mais 3. Então, 2b é igual a 6. b é 6 dividido por 2. Então, b é igual a 3. Vamos guardar esse resultado aí, viu, galera? Até aí, beleza. Vamos guardar esse b igual a 3 aí. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escolher aqui o f. Olha só, o f antes tinha um x, agora tem um 0. Então, o que acontece? No lugar de x, na função f, a gente vai colocar 0. Então, vamos ficar com 2 vezes 0 mais a. Mas como f de 0 é igual a menos 1, então a gente pode dizer que 2 vezes 0 mais a é igual a menos 1. Isso implica que a é igual a menos 1. Então, pessoal, achamos os dois valores aí, de a e de b. Então, a mais b é igual a menos 1 mais 3, implica que a mais b é igual a 2. Então, achamos o resultado, a opção a marcar é a letra B. Tá vendo, galera? Muito tranquilão isso daí? Fácil, não é? Vamos ver aqui o número 2 da FGV. Uma função polinomial f do primeiro grau é tal que f de 3 é igual a 6 e f de 4 é igual a 8. Portanto, o valor de f de 10 é letra A 16, letra B 17, letra C 18, letra D 19, letra E 20. Vamos ver quais são os resultados aí que a gente pode ver. Primeiro, já que falou que é uma função polinomial do primeiro grau, então vamos usar essa expressão, f de x é igual a ax mais b.
Vamos usar aqui os valores que a gente tem. f de 3 é igual a 6, não é? Então, o que significa? No lugar de x, nós vamos colocar 3. Então, teremos f de 3, que é igual a a vezes 3 mais b. Tá vendo? Até aí. Só que f de 3 é igual a 6. Então, temos uma equação. 3a mais b é igual a 6. Não tem como resolvermos essa equação porque temos duas variáveis, a e b. Então, a gente precisa de uma outra equação com as mesmas duas variáveis. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar aqui agora, com a opção, o f de 4 aqui, ó. f de 4 igual a 8. Ele vai me dar a outra equação. Como x aqui agora é 4, temos que f de 4 é igual a vezes 4 mais b. Mas f de 4 é igual a 8. Então, implica numa outra equação, 4a mais b igual a 8. Para que a gente precisa dessas duas equações, achar quem é a, quem é b? Porque eu achando a e b, eu vou achar quem é essa função polinomial do primeiro grau. E aí eu vou conseguir achar f de 10. Então, pessoal, temos duas equações com as mesmas duas variáveis. O que é isso? Um sistema de equação. Tá vendo? Então, vamos aqui, para resolver esse sistema, primeiramente eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Beleza? Que eu vou usar o método da adição. Então, vamos ter o seguinte sistema. Menos 3a menos b igual a menos 6, 4a mais b igual a 8. Como eu vou somar, vou colocar aqui um sinal aqui de igualdade. Temos aqui, somando a primeira equação com a segunda, menos 3a mais 4a é igual a a. E menos 6 mais 8 é igual a 2. E menos b com mais b a gente cancela. Né? Menos b mais b dá 0. Então, a mais 0 é igual a 2. Então, a é igual a 2. Beleza, já achamos o a. E para achar o b? Vamos ter que escolher uma das duas equações do sistema, né? Ou uma das duas equações aqui, ó, que a gente tem, né? Vamos escolher uma dessas duas aqui e substituir. Vou escolher a equação de cima, tá beleza, pessoal? Para substituir, que eu achei mais fácil. No lugar de a, nós vamos colocar 2. 3 vezes 2 mais b é igual a 6. Então, 6 mais b é igual a 6. Podemos cancelar os dois 6, então b é igual a 0. Então, podemos concluir que a função f de x é igual a 2x, substituindo. É só substituir cá no início, f de x é igual a x mais b. No lugar do a, colocamos o 2, no lugar do b, colocamos o 0. Então, por isso, encontramos f de x igual a 2x. Agora, eu consigo encontrar f de 10, porque f de 10 é igual a 2 vezes 10. Então, f de 10 é igual a 20, beleza? Então, encontramos a nossa resposta, que é a letra E. Vocês estão reparando que é sempre o dobro, porque deu 2x aí? F de 3 é igual a 6, tá vendo? F de 4 é igual a 8. 6 é o dobro de 3. 8 é o dobro de 4. Então, se ele está perguntando f de 10, tem que ser o dobro de 10, que é 20. Então, isso mostra, pessoal, uma proporcionalidade na função polinomial de primeiro grau, que vai ser um tema de uma próxima aula, ok? Tranquilo, pessoal? Exercício fácil aí de resolver, não foi? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um forte abraço para vocês!